Jó capítulo 38. Quando Eliú acabou de falar, o Senhor respondeu a Jó falando do meio da tempestade. Quem é esse que obscurece a minha sabedoria, mostrando a sua completa ignorância? Prepara-se como simples homem, pois vou lhe fazer algumas perguntas e você me responderá. Se você é sábio, diga-me onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Quem mediu os limites das suas dimensões? Quem usou a linha de medir e o fio de prumo? Diga-me se você sabe. Sobre os que apoiam os alicerces do mundo. E quem colocou a primeira pedra dessa construção? Quando as primeiras estrelas cantavam e os anjos vibravam de alegria? Quem foi que estabeleceu os limites para o mar quando as águas surgiram do abismo? Quem foi que cobriu o oceano de nuvens e escuridão? Onde você estava quando tracei os limites ao mar, de onde as ondas não podem passar, e disse: até aqui você pode vir, mas daqui para frente as suas ondas altas e orgulhosas não podem passar? Por acaso algum dia, uma única vez, você deu ordem ao sol para aparecer e indicou o lugar onde ele deveria surgir? Você já deu ordem à luz do dia para brilhar por toda a terra, para que sacudisse os perversos e os expulsasse dos seus esconderijos? A terra toma forma como barro sobre um sinete, suas feições sobressaem como uma veste. Aos ímpios é negado a sua luz, e o braço levantado para ferir-se quebranta. Por acaso você conhece as fontes que produzem os mares e oceanos? Já andou pelo fundo escuro dos mares? Você sabe onde ficam as portas do reino dos mortos? Você já viu as portas da profunda escuridão? Você tem uma ideia do tamanho da terra? Responda-me, se é que você sabe. De onde surge a luz? De onde ela vem? E onde é que se escondem as trevas? Você é capaz de dizer onde elas ficam guardadas ou como fazer para chegar lá? Sim, talvez você conheça, pois você já tinha nascido e já viveu tantos anos. Você já entrou no meu depósito, onde guardo a neve e a geada e as chuvas de pedra, para usar em tempos de sofrimento e como arma contra os meus inimigos? Diga-me, onde fica o caminho pela qual a luz chega ao mundo? Diga-me por onde o vento leste vem e espalha por toda a terra? Foi você quem abriu os canais para a água das grandes chuvas e o caminho por onde passa a tempestade? Quem faz a chuva cair no deserto seco e vazio, em lugares que ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, transformando terra inútil em terra boa e produtiva, onde as plantas voltam a crescer? Por acaso a chuva tem pai? Quem é o pai do orvalho da noite? Quem é a mãe do gelo e da geada, que faz com que as águas se tornem duras como pedra e a superfície como uma camada de gelo? Por acaso você pode acorrentar as estrelas do 7 estrelo, ou então separar as cordas do Órion? Você é capaz de fazer as várias constelações aparecerem no céu na época determinada? Pode guiar a ursa maior pelo céu ou a ursa menor? Você conhece as leis que governam o universo? Sabe até onde essas leis se aplicam à Terra? Você é capaz de dar ordens às nuvens para que elas deixem cair a chuva e você fique coberto por um dilúvio? É você que envia os relâmpagos e eles dizem: aqui estamos? Quem fez as nuvens aparecerem na hora certa como se tivessem sabedoria? Quem ensinou às estrelas cadentes o caminho a seguir, como se elas tivessem inteligência? Quem conhece exatamente o número das nuvens? Quem pode despejar a chuva guardada nos depósitos do céu, quando o pó se endurece e os torrões se apegam uns aos outros? Por acaso é você que vai caçar a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões? Enquanto eles descansam em suas covas ou cercam suas vítimas na floresta? Quem dá alimento aos corvos quando os filhotes gritam a Deus e se agitam dentro do ninho por não terem o que comer? Jó, capítulo 39.
É você que controla o tempo das cabras selvagens darem à luz? É você que cuida das corças quando elas têm seus filhotes? Você sabe em que época elas têm as suas crias? Naturalmente, elas se encurvam e dão à luz aos seus filhotes e suas dores se vão. Seus filhotes crescem no campo aberto, ficam fortes e partem e não voltam mais. Quem deu liberdade ao jumento selvagem que corre veloz pelos campos? Quem soltou suas cordas? Quem lhe deu as planícies salgadas como lugar de habitação? Ele detesta a agitação da cidade, não pode ser domado, nem obrigado a levar carga. Ele prefere a liberdade dos montes, onde procura o capim para se alimentar. Por acaso o boi selvagem trabalha para você como um boi manso? Por acaso ele vem passar a noite no curral? Você pode usar um boi selvagem para puxar o arado e preparar a terra? Você confiaria num boi selvagem só porque ele tem tanta força? Deixaria seu serviço por conta dele? Você espera que um boi selvagem recolha o seu trigo e o leve ao celeiro? A avestruz bate as asas, contente da vida, mas ela não tem asas e plumagem como a cegonha. Ela põe seus ovos na areia e nem se dá o trabalho de chocar. Deixa o calor do sol chocar os ovos, sem pensar que eles podem ser esmagados ou comidos pelos animais selvagens. Ela não cuida de seus filhotes com amor. Parece até que os filhotes não são dela e não se importa que os seus esforços sejam inúteis. Isso porque Deus não deu sabedoria e inteligência às avestruzes. No entanto, quando se trata de correr, as avestruzes riem do cavalo e do melhor cavaleiro. Por acaso você quem deu forças aos cavalos? Foi você quem colocou no pescoço dos cavalos aquela crina bonita? Foi você que deu ao cavalo a capacidade de saltar como um gafanhoto? E quando ele respira fortemente, depois de um galope, assusta as pessoas com seus rinchos? Antes da batalha, ele cavalca a terra com os cascos, mostra com prazer a sua força e está pronto para o combate. Ele não se espanta nem sente medo. Não recua quando as espadas brilham à sua volta, quando as flechas assobiam e as lanças e dardos flamejantes passam com seu brilho sobre a sua cabeça. Com gana, ele galopa furiosamente em direção ao barulho da batalha. Não consegue esperar o toque da corneta. Ao ouvir a corneta de guerra, ele relincha. De longe sente o cheiro da batalha e ouve o barulho dos homens em luta. Por acaso foi a sua inteligência que ensinou Falcão a alçar voo e estender as suas asas rumo ao sul? É por sua ordem que a águia voa bem alto e faz seu ninho no alto dos rochedos? Ela vive no penhasco, constrói um ninho num lugar bem seguro e ali passa a noite. Lá de cima ela avista suas vítimas por mais longe que estejam. Ela alimenta seus filhotes com carne e sangue que ela tira de animais mortos. Jó, capítulo 40. O Senhor continuou falando com Jó. Por acaso você ainda quer me criticar? Ainda quer desafiar o Deus Todo-Poderoso? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: Eu sou indigno. Não mereço falar com o Senhor, ó Deus. Nunca poderia responder aos seus argumentos. Já falei demais contra o Senhor, 2 vezes até. Ficarei calado. De dentro da tempestade, o Senhor falou a Jó: Prepare-se como um simples homem, pois ainda tenho outras perguntas a fazer e quero que você me responda. Você ainda vai querer colocar em dúvida a minha justiça para demonstrar que você é justo? Você ainda compara a sua força com a de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? Então, vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e honra. Use a sua grande ira e olhe para os pecadores orgulhosos e dê a eles o castigo merecido. Sim, humilhe os orgulhosos e destrua os perversos onde eles estiverem. Destrua e enterre juntos o orgulhoso e o perverso. Então, eu mesmo reconhecerei que você tem poder e justiça para salvar-se sozinho. Observe bem o Beemonte.
Eu criei esse animal quando criei você. Ele come ervas como boi. A força dele está nos seus lombos, nos músculos da sua barriga. A sua cauda balança como cedro. Os tendões de suas pernas são duplamente trançados. Os seus ossos são duros como bronze, e o seu esqueleto firme como se fosse feito de ferro. Ele é minha obra-prima. Só eu, seu Criador, sou capaz de vencê-lo. Ele come o capim que nasce nos montes, onde pastam felizes os animais selvagens. Ele se deita debaixo das plantas que nascem nos rios e lagos que se esparrama no lodo e na lama. Os lotos e juncos lhe dão sombra quando se deita, e ele não fica em dificuldade quando os rios transbordam, nem mesmo quando há terríveis enchentes no Rio Jordão. Ninguém é capaz de prendê-lo quando ele está olhando, nem mesmo furar seu nariz com um anel de ferro e puxá-lo com uma corda. Jó, capítulo 41. Você é capaz de prender o Leviatã com linha e anzol, ou prender a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele e furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai convencê-lo gentilmente e não prendê-lo? Será que vai falar palavras amáveis a você? Será que ele vai fazer um acordo com você ou se oferecer para ser seu escravo para o resto da vida? Será que você pode criá-lo como se fosse animal de estimação, como se fosse um passarinho? Ou colocar uma coleira nele para os seus filhos brincarem com ele? Por acaso os pescadores poderão vendê-lo no mercado? Será que o cortarão em pedaços? Por acaso é possível furar a pele dele com arpões ou cravar uma lança na sua cabeça? Experimente lutar com ele. Verá a confusão terrível que acontece e nunca mais tentará fazê-lo de novo. Quem pensa ser capaz de vencê-lo está se iludindo. O homem normal perde a coragem só em vê-lo pela frente. Ninguém tem coragem suficiente para chegar perto e acordar o animal do seu sono. E se você não é capaz de prender um simples animal, como se julga capaz de provar que eu estou errado em castigar você? Eu não devo satisfações a ninguém, porque ninguém me ajudou a ser o que sou. Tudo que estou está debaixo dos céus que me pertence. Devo ainda falar da força incrível do Leviatã, das formas perfeitas do seu corpo? Quem é capaz de furar o seu couro duro? Quem é capaz de se aproximar dele com uma rédea? Quem teria coragem de abrir a sua queixada enfrentando aqueles dentes temíveis? Ele se orgulha das suas costas que estão cobertas de fileiras de escamas, tão unidas umas às outras que não podem ser separadas. As escamas são presas umas às outras de tal maneira que nem o ar passa entre elas. É absolutamente impossível separar essas escamas. Quando o Leviatã espirra, atira lampejos de luz. Seus olhos brilham como os primeiros raios do sol. Da sua boca saem chamas, ele solta faíscas e fumaça. Suas narinas soltam fumaça como uma panela fervente sobre a fogueira de galhos. Quando sopra, ele solta chamas capazes de fazer carvão pegar fogo. Com sua tremenda força concentrada no seu pescoço, ele espalha o medo por onde passa. Ele tem uma carne dura e fortemente unida. Ela é tão firme que nem se move. O seu coração é duro como uma pedra inferior no moinho. Quando ele se ergue, os homens mais valentes tremem de medo e fogem apavorados. Não há nada que consiga feri-lo, nem espadas, nem flechas, nem lanças. Ele trata o ferro como se fosse palha e o cobre como se fosse madeira podre. Mesmo quando atacado por flechas e pedradas, ele não foge, são como ciscos para ele. Pode levar cacetadas e ser atacado com lanças, ele nem se incomoda com isso. A sua barriga é coberta de escamas duras e pontudas, e quando anda deixa rastro na lama como se fosse uma grade de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar com um caldeirão fervente, e faz os lagos ferverem como uma panela de óleo ao fogo.
Deixa atrás de si um rastro luminoso, como se fosse uma longa barba branca. Não há na terra um animal semelhante a ele, que não sabe o que é ter medo. Ele olha tudo com desprezo, reina soberano sobre todos os animais selvagens. Jó, capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos. O Senhor perguntou: Quem é este que se atreveu a pôr em dúvida a minha sabedoria e justiça sem conhecimento? Falei de coisas que eu não entendia, coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. O Senhor me disse: Escute-me e eu falarei. Vou fazer algumas perguntas que você responderá. Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Por isso, eu me arrependo de tudo que disse. Estou envergonhado e me cubro com o pó da terra e de cinza. Depois de ter acabado de falar com Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita: Estou muito irado com você e seus 2 amigos. Vocês não disseram o que está certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Por isso, levem 7 touros e 7 carneiros ao meu servo Jó e peçam a ele para sacrificar ofertas queimadas em favor de vocês 3. Meu servo Jó fará oração por vocês e só assim não lhes farei o que seu pecado merece, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, fizeram o que o Senhor havia mandado. Jó orou por eles, e o Senhor ouviu e atendeu a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Todos os irmãos e irmãs, parentes e conhecidos de Jó, vieram comer com ele em sua casa e consolaram e confortaram Jó por todo o sofrimento que o Senhor havia feito cair sobre ele. Todos eles trouxeram um presente em prata e um anel de ouro. Assim, o Senhor abençoou Jó muito mais do que antes. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Deus também deu a Jó mais 7 filhos e 3 filhas. O nome da primeira filha era Gemima, o da segunda, Késia, e o da terceira, Queren-Hapuque. As filhas de Jó se tornaram as mulheres mais bonitas de toda aquela terra e receberam parte da herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. Ele chegou a conhecer seus netos e bisnetos e morreu velho e feliz depois de uma vida longa e abençoada.